Nunca imaginei que estaria aqui para contar essa história. Algumas coisas são tão dolorosas que preferimos enterrá-las bem fundo na memória, como se assim pudessem desaparecer. Mas esta história precisa ser contada. Eu preciso contar, porque enquanto eu falo, talvez alguém esteja vivendo algo parecido sem perceber os sinais. Meu nome é Sônia Oliveira, tenho 58 anos e moro em Macapá, no Amapá, numa casa simples com vista para o rio Amazonas. Uma aposentada comum, é o que todos pensam quando me veem. Uma senhora de cabelos grisalhos que cuida do jardim e acena para os vizinhos. Ninguém imaginaria o que aconteceu dentro das paredes da minha casa. Ninguém suspeitaria que minha própria filha, aquela que embalei nos braços, tentou me envenenar. O dia começou como qualquer outro. O calor amazônico já se fazia presente logo cedo. E eu havia acabado de regar minhas plantas quando ouvi a campainha. Era Renata, minha filha, acompanhada por Dona Elisa, sua sogra. Isso imediatamente me pareceu estranho. Em 6 anos de casamento com Felipe, Renata nunca trouxe a sogra para me visitar. As duas mal se falavam, pelo que eu sabia. "Mãe, viemos tomar um café com a senhora", disse Renata, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Havia algo diferente nela. Um nervosismo disfarçado, uma ansiedade nas mãos que não paravam quietas. Dona Elisa parecia desconfortável, como se estivesse ali contra sua vontade. Mas educação é educação, e eu as convidei para entrar. "Deixa que eu faça o café, mãe", Renata insistiu, praticamente me empurrando para fora da cozinha. "A senhora já faz tudo. Deixa que hoje eu cuido disso." Sentei-me na sala com Dona Elisa, uma mulher elegante de 65 anos, viúva rica e dona de uma rede de farmácias no Amapá. O silêncio entre nós era constrangedor. Tentei puxar assunto sobre o tempo, sobre a cidade, mas ela respondia com monossílabos, os olhos fixos na porta da cozinha como se esperasse algo. Quando Renata voltou com a bandeja, percebi algo em seu comportamento que me deixou alerta. O modo como ela colocou a xícara na minha frente, com tanta precisão, tanta certeza, e aquele olhar de antecipação, como quem espera ansiosamente por algo. "Este é o seu, mãe", ela disse, apontando para uma xícara de porcelana branca com flores azuis, minha favorita. "E este é o seu, Dona Elisa", colocando à frente da sogra uma xícara idêntica. Conversamos por alguns minutos sobre trivialidades. Renata falava demais, rápido demais, como se quisesse preencher qualquer silêncio. Seus olhos constantemente se voltavam para minha xícara, ainda intocada. "A senhora não vai tomar seu café, mãe? Vai esfriar", ela insistiu com uma urgência mal disfarçada na voz. Foi então que aconteceu. Um movimento simples, automático, que mudaria tudo. Ao me inclinar para pegar um biscoito, meu braço esbarrou na mesa. As xícaras se moveram levemente. Instintivamente, reorganizei a mesa. E sem perceber, troquei as xícaras. A minha ficou na frente de Dona Elisa, e a dela na minha frente. Renata não notou a troca. Nem eu, naquele momento. Tomei um gole do café, notando um sabor ligeiramente diferente, mas nada que me alarmasse. Dona Elisa também bebeu o seu. Não demorou mais que 5 minutos. Estávamos conversando quando Dona Elisa começou a tossir. Primeiro uma tosse seca, depois mais forte. Seu rosto empalideceu, e gotas de suor começaram a escorrer por sua testa. De repente, ela levou as mãos à garganta, como se não conseguisse respirar. "Está tudo bem?" perguntei, levantando-me para ajudar. Foi quando ela caiu. Simplesmente desabou da cadeira para o chão, o corpo convulsionando, os olhos revirando. O pânico tomou conta da sala. "Meu Deus! O que está acontecendo?" gritei, correndo para ajudar a mulher caída. E foi nesse momento que vi algo que jamais esquecerei. O rosto de Renata. Não era o rosto de alguém preocupado com uma pessoa passando mal. Era o rosto de alguém aterrorizado porque algo havia dado terrivelmente errado. "O que você fez?" ela gritou para mim, os olhos arregalados em puro pânico. Não era uma pergunta. Era uma acusação, uma revelação. Naquele instante, como um raio cortando o céu, tudo ficou claro. As xícaras, a troca, o café, o veneno. O veneno que era para mim, não para Dona Elisa.
Minha própria filha havia tentado me matar. O tempo pareceu congelar enquanto eu processava essa realidade. Ao meu redor, o caos se instalava. Dona Elisa no chão, Renata gritando, e eu, parada no meio da sala, uma estátua de choque e horror. Precisamos chamar uma ambulância, consegui dizer finalmente, voltando à realidade. Corri para o telefone, discando o número de emergência com dedos trêmulos. Enquanto esperávamos o socorro, observei Renata. Ela tentava ajudar a sogra, mas seus movimentos eram mecânicos, seus olhos vazios. Não era preocupação que eu via ali. Era cálculo. Era medo das consequências. A ambulância chegou em 12 minutos, que pareceram uma eternidade. Os paramédicos entraram rapidamente, avaliaram Dona Elisa e a colocaram na maca. Possível envenenamento, ouvi um deles dizer pelo rádio. Paciente em estado crítico. Antes que pudesse reagir, Renata se aproximou de mim, segurando meu braço com força demais. Vou com ela no hospital, disse, os olhos fixos nos meus. Você fica aqui, mãe. Descansa. Deve ter sido algo que ela comeu mais cedo. Havia uma ameaça velada naquelas palavras, um aviso silencioso. Quando ela saiu pela porta atrás dos paramédicos, senti um calafrio percorrer minha espinha. Sabia que tinha acabado de escapar da morte por um acaso do destino. E sabia também que não estava segura. Assim que fiquei sozinha, a adrenalina começou a diminuir e minhas pernas fraquejaram. Caí sentada no sofá, olhando para as xícaras ainda sobre a mesa. 2 xícaras idênticas. Uma delas continha veneno suficiente para matar alguém. Foi quando notei. Nos últimos meses, eu vinha me sentindo estranha. Fraqueza inexplicável, tonturas, confusão mental, pequenos sintomas que atribuía à idade, ao cansaço. Mas e se Renata estivesse me envenenando aos poucos, há semanas, meses talvez? As peças começaram a se encaixar em minha mente. As visitas mais frequentes de Renata, sempre insistindo em preparar minha comida, meu chá, as perguntas sobre meu testamento, sobre o valor da casa. O interesse repentino de Felipe, meu genro desempregado, sobre meus investimentos da aposentadoria. Olhei pela janela, vendo a ambulância se afastar, as luzes vermelhas piscando na rua tranquila. Eu havia escapado hoje, mas por quanto tempo? Eles tentariam novamente. Eu tinha certeza. Naquele momento, tomei uma decisão. Não seria uma vítima indefesa. Não morreria pelas mãos da minha própria filha. Se eles queriam guerra, teriam guerra. E eu tinha uma vantagem que eles desconheciam completamente. Com as mãos ainda trêmulas, peguei o telefone e disquei um número que não usava há anos. Quando a voz familiar atendeu do outro lado, respirei fundo. Paulo? É a Sônia. Preciso da sua ajuda. Aconteceu algo que você não vai acreditar. 2. O início da trama. Paulo chegou em menos de 20 minutos. Mesmo aposentado da polícia há 5 anos, ele ainda mantinha aquele olhar perspicaz que tantos criminosos temiam. Meu velho amigo, colega dos tempos em que trabalhei no laboratório forense, sentou-se na minha sala, examinando cuidadosamente as xícaras de café que eu havia preservado. Você tem certeza disso, Sônia? É uma acusação muito grave. Fechei os olhos por um momento, sentindo o peso daquelas palavras. Acusar a própria filha de tentativa de homicídio. Que mãe faria isso? Mas as evidências estavam ali, diante dos meus olhos. Tenho, Paulo. Você não viu o olhar dela. Não era preocupação com a sogra. Era pânico porque o plano deu errado. Contei a ele sobre os sintomas que vinha sentindo nos últimos meses. Como gradualmente me sentia mais fraca, mais confusa, com lapsos de memória que atribuía à idade. Como minha vizinha Marlene havia comentado que viu Renata mexendo nos meus remédios quando pensava que ninguém estava olhando. Preciso que você analise essas xícaras. E preciso também que corte uma mecha do meu cabelo. Paulo arqueou as sobrancelhas. Cabelo? Envenenamento por arsênico deixa traços no cabelo. Se estão me envenenando aos poucos, as evidências estarão lá. Enquanto Paulo coletava as amostras, me sentei no sofá, tentando processar tudo. As lembranças vieram como flashes dolorosos. Renata, aos 5 anos, pedindo colo após um pesadelo. Aos 15, recebendo a medalha de melhor aluna. Aos 22,
radiante em seu vestido de formatura da Faculdade de Psicologia. Onde foi que tudo deu errado? Em que momento minha filha se transformou em alguém capaz de matar a própria mãe? Vou levar isso ao laboratório do Tiago, disse Paulo, guardando cuidadosamente as amostras. Ele me deve alguns favores. Teremos os resultados em 48 horas, sem registros oficiais por enquanto. Quando Paulo saiu, o silêncio da casa me envolveu como um manto pesado. Peguei meu celular, hesitante. Devia ligar para o hospital? Fingir preocupação com Dona Elisa? Mas se Renata atendesse, o que eu diria? Decidi esperar. Se eu estava certa, precisava ser cautelosa. Muito cautelosa. Na manhã seguinte, a campainha tocou. Era Marlene, minha vizinha de 62 anos, uma aposentada como eu, mas com olhos que nada deixavam escapar. Sônia, vi a ambulância ontem. Está tudo bem? Convidei-a para entrar. Marlene era a única pessoa, além de Paulo, em quem eu poderia confiar naquele momento. Contei a ela tudo o que havia acontecido, observando seus olhos se arregalarem a cada nova revelação. Eu sabia que havia algo estranho com sua filha. Ela exclamou, batendo na mesa. Nas últimas semanas, sempre que ela saía daqui, eu te achava diferente, mais pálida, confusa. Cheguei a pensar que você estava com alguma doença que não queria me contar. Marlene confirmou o que eu já suspeitava. Ela tinha visto Renata mexendo nos meus remédios várias vezes. Achei que ela estivesse apenas organizando como uma filha prestativa faria. Mas agora, meu celular tocou, interrompendo nossa conversa. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Senhora Sônia? Aqui é o Dr. Tiago Albuquerque, do Hospital de Emergências de Macapá. Estou ligando sobre Elisa Mendonça. Meu coração acelerou. Sim, doutor. Como ela está? Estabilizada, mas ainda na UTI. Os exames confirmaram envenenamento por uma substância que estamos tentando identificar. A polícia foi notificada, como é de praxe nesses casos. Respirei fundo. A polícia. Isso complicava tudo. Sua filha disse que a senhora estava presente quando tudo aconteceu? Sim, doutor. Estávamos tomando café na minha casa quando Dona Elisa passou mal. Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhora Sônia, acredito que seria importante a senhora vir ao hospital. Há perguntas que precisamos esclarecer. Após desligar, olhei para Marlene. Preciso ir ao hospital. A polícia está envolvida. Quer que eu vá com você? Balancei a cabeça. Não. Preciso que você fique atenta. Se Renata vier aqui enquanto estou fora, me avise imediatamente. No táxi a caminho do hospital, minha mente trabalhava a mil. Se a polícia estava investigando, eu precisava ser extremamente cuidadosa. Sem Paulo para me proteger, estaria sozinha em um jogo perigoso. O Hospital de Emergências de Macapá era um prédio cinzento e impessoal. Na recepção, informei que vinha ver Dona Elisa Mendonça e fui direcionada ao quarto andar, setor de terapia intensiva. No corredor da UTI, avistei Renata conversando com um homem alto de terno. Pela postura e pelo modo como segurava um pequeno bloco de notas, identifiquei-o imediatamente como policial. Ela gesticulava, lágrimas escorrendo pelo rosto, a imagem perfeita de uma filha preocupada. Quando me viu, seus olhos se estreitaram por um instante, quase imperceptivelmente, antes de voltar à expressão de angústia. "Mãe, que bom que você veio!" exclamou, correndo para me abraçar. Senti seu corpo tenso contra o meu, seus braços me envolvendo como garras. Um abraço vazio, mecânico. "Como está Dona Elisa?" perguntei, afastando-me sutilmente. "Estável", respondeu o homem de terno, aproximando-se. "Sou o investigador Ricardo Muniz." "A senhora deve ser Sônia Oliveira?" Confirmei com um aceno. "Precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem. Dona Elisa foi envenenada com uma substância ainda não identificada. Estamos investigando as circunstâncias." Renata interveio rapidamente. "Minha mãe não tem nada a ver com isso, investigador. Ela e Dona Elisa mal se conhecem. Por que faria algo assim?" O olhar do investigador passou de Renata para mim. "É protocolo, senhora. Precisamos ouvir todos os presentes." Maio! Fomos conduzidos a uma pequena sala de espera vazia. O investigador pediu que Renata aguardasse fora, querendo falar comigo a sós. Ela hesitou, lançando-me um olhar que parecia dizer: "Cuidado com o que vai falar."
antes de sair. Senhora Sônia, sua filha nos contou que vocês estavam tomando café quando Dona Elisa passou mal. Pode me descrever exatamente o que aconteceu? Decidi contar a verdade, mas não toda a verdade. Não ainda. Renata trouxe Dona Elisa para me visitar, algo que nunca havia acontecido antes. Ela insistiu em preparar o café para nós três. Estávamos conversando quando Dona Elisa começou a passar mal, muito mal. Chamamos a ambulância imediatamente. A senhora notou algo estranho no comportamento de alguém? Algo fora do comum? Pensei cuidadosamente antes de responder. Renata parecia nervosa, mas imaginei que fosse pelo desconforto de estar com a sogra, com quem nunca teve um bom relacionamento. E a senhora sabe se Dona Elisa tem algum inimigo? Alguém que poderia querer prejudicá-la? Balancei a cabeça. Não a conheço bem o suficiente para dizer. O investigador fez mais algumas perguntas rotineiras antes de liberar-me. Ao sair da sala, encontrei Renata no corredor, fingindo ler uma revista, mas claramente esperando para saber o que eu havia dito. O que ele perguntou, mãe? O básico. O que aconteceu? Se notei algo estranho. Seus olhos buscaram os meus, tentando ler minhas intenções. E o que você disse? A verdade. Que estávamos tomando café quando Dona Elisa passou mal. Renata pareceu relaxar um pouco. O médico disse que ela deve se recuperar, mas ainda está em observação. Felipe está vindo do trabalho para cá. Felipe, meu genro. O cúmplice, imaginei. A menção ao seu nome me fez lembrar que eu estava lidando não apenas com Renata, mas possivelmente com os dois. Vou ver Dona Elisa, anunciei caminhando em direção à UTI. Mãe, ela está sedada. Não vai reconhecer você. Mesmo assim, na UTI, Dona Elisa estava conectada a vários monitores, o rosto pálido contrastando com os lençóis brancos. Uma enfermeira verificava os sinais vitais. Como ela está? Perguntei. Estável. O pior já passou, mas ela ainda não está fora de perigo, respondeu a enfermeira, fazendo anotações no prontuário. A senhora é parente? Sou uma amiga. Quando a enfermeira saiu, aproximei-me da cama. Olhando para o rosto inconsciente de Dona Elisa, senti uma mistura de culpa e alívio. Culpa porque, de certa forma, eu havia causado aquilo ao trocar as xícaras. Alívio porque, se não tivesse feito isso, seria eu naquela cama. Ou pior. Me desculpe, sussurrei, tocando levemente sua mão. Mas prometo que vou descobrir a verdade. Ao sair da UTI, notei que Renata estava ao telefone, falando em voz baixa no final do corredor. Aproximei-me silenciosamente, tentando ouvir. Ela não disse nada. Acho que não suspeita... Não, Felipe, não podemos fazer nada agora, com a polícia envolvida. Precisamos esperar. Sim, o plano continua. Só precisamos ter mais cuidado. Recuei antes que ela me visse. Meu coração batia acelerado. Era a confirmação que eu precisava. Havia um plano. E eu era o alvo. Quando voltei para casa naquela tarde, encontrei Paulo me esperando. Seu rosto grave me disse tudo antes mesmo que ele falasse. Encontramos arsênico nas amostras da xícara. E no seu cabelo também, Sônia. Níveis baixos, mas consistentes com envenenamento gradual ao longo de semanas. Sentei-me, sentindo o peso daquela confirmação. Era real. Minha própria filha estava tentando me matar lentamente. Por que, Paulo? Por que ela faria isso? Paulo hesitou. Fiz algumas investigações discretas. Sua casa, Sônia... Você sabia que o terreno se valorizou consideravelmente nos últimos meses? Franzi a testa. Como assim? Aquele resort internacional que estão construindo na região vai transformar toda a área. Seu terreno vale pelo menos 5 vezes mais agora. E há algo mais. Ele fez uma pausa. Descobri que Renata está com problemas financeiros sérios. Dívidas de jogo, principalmente. Felipe também. Estão praticamente falidos. As peças começavam a se encaixar. A casa. Dinheiro. O motivo mais antigo do mundo para um crime. O que fazemos agora? Perguntei. Precisamos de mais provas. Provas concretas que liguem Renata diretamente à tentativa de homicídio. E precisamos descobrir se Felipe está envolvido também. Enquanto Paulo falava sobre instalar câmeras escondidas na minha casa e monitorar as comunicações de Renata, meu celular tocou. Era Marlene. Sônia, Renata está aqui, entrando na sua casa com Felipe.
Eles têm uma chave. Olhei para Paulo, alarmada. Eles estão aqui. Precisamos sair agora, disse Paulo levantando-se. Pela porta dos fundos. Não podemos deixar que te vejam comigo. Saímos pelos fundos da casa, esgueirando-nos pelo jardim até a rua paralela, onde o carro de Paulo estava estacionado. De dentro do veículo, vi Renata e Felipe saindo da minha casa. Pareciam agitados, discutindo entre si. O que acha que eles estavam procurando? Perguntei. Provavelmente evidências? As xícaras, talvez? Ou queriam plantar mais veneno? Naquela noite, não pude voltar para casa. Fiquei no apartamento de Paulo, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Minha filha, meu genro, um plano para me matar por dinheiro. Era surreal demais. No dia seguinte, Paulo me ajudou a instalar pequenas câmeras em pontos estratégicos da minha casa. Também preparamos um sistema para gravar qualquer conversa dentro do imóvel. Era uma invasão de privacidade, tecnicamente ilegal, mas estávamos lidando com uma tentativa de homicídio. Agora precisamos de um plano, disse Paulo após terminarmos as instalações. Se voltarmos ao hospital, podemos tentar falar com Dona Elisa quando ela acordar. Ela pode saber de algo. Concordei. Dona Elisa era uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Ela havia ido à minha casa com Renata naquele dia fatal. Por quê? Seria apenas uma coincidência? Ou havia algo mais? Enquanto nos preparávamos para sair, recebi uma ligação do hospital. Era o Dr. Tiago novamente. Senhora Sônia, tenho notícias sobre Dona Elisa. Ela acordou. Troquei um olhar com Paulo. Era nossa chance. Estamos indo para aí, respondi, desligando o telefone. No caminho para o hospital, Paulo me alertou. Seja cuidadosa. Não sabemos se Renata ou Felipe estarão lá. E não podemos deixar que saibam que estamos investigando. Assenti, sentindo uma mistura de determinação e medo. A verdade estava ao nosso alcance. E eu não descansaria até descobrir exatamente o que minha filha havia planejado. E por quê? Ao chegarmos ao hospital, uma surpresa nos aguardava. Dona Elisa não estava mais na UTI. Havia sido transferida para um quarto particular. E, mais importante, estava sozinha. Nem Renata nem Felipe estavam por perto. Esta é nossa chance, murmurou Paulo. Entramos no quarto silenciosamente. Dona Elisa estava acordada, olhando pela janela com uma expressão distante. Quando nos viu, seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Senhora Sônia, disse ela, a voz fraca, mas firme. Eu estava esperando por você. 3. O momento de revelação. Aproximei-me da cama hospitalar com cautela, sentindo o coração acelerar. Paulo permaneceu próximo à porta, como um guardião silencioso, verificando o corredor para garantir que não seríamos surpreendidos. Dona Elisa, falei suavemente. Como a senhora está se sentindo? Seus olhos, cansados mas alertas, fixaram-se nos meus. Havia algo naquele olhar, uma compreensão, uma sabedoria que me surpreendeu. Envenenada, respondeu ela com uma franqueza que me pegou desprevenida. Mas não era para mim, não é mesmo? Era para a senhora. Um arrepio percorreu minha espinha. Então ela sabia. De alguma forma, Dona Elisa estava consciente do que havia acontecido. Como? Comecei a perguntar, mas ela me interrompeu com um leve aceno de mão. Eu não vim à sua casa por acaso naquele dia, senhora Sônia. Vim para alertá-la. Paulo se aproximou interessado. Alertá-la sobre o que exatamente? Dona Elisa ajustou-se na cama, fazendo uma leve careta de dor. Sobre sua filha e meu filho. Sobre o plano deles. Sentei-me na cadeira ao lado da cama, minhas pernas subitamente fracas demais para me sustentar. A senhora sabia? Descobri por acidente, há cerca de uma semana. Felipe deixou seu laptop aberto em minha casa enquanto ia ao banheiro. Vi e-mails entre ele e Renata. Ela hesitou, olhando-me com compaixão. E-mails sobre como se livrar da senhora, como fazê-la adoecer gradualmente até que parecesse morte natural, como assumir a posse da casa após seu falecimento. Um nó se formou em minha garganta. Ouvir aquilo de outra pessoa tornava tudo ainda mais real, mais doloroso. Eles mencionavam arsênico, continuou Dona Elisa. Pequenas doses nos remédios, no chá, na comida. Felipe conseguiu a substância através de um contato na construção civil. Ele trabalhou brevemente com isso antes de ser demitido.
Por isso a senhora veio à minha casa? Perguntou Paulo. Exatamente. Não podia simplesmente ligar ou enviar uma mensagem. Renata monitora o celular da mãe dela, sabia? E nem podia abordar o assunto em público. Então inventei uma desculpa para que Renata me levasse até lá. Disse que queria fazer as pazes, conhecer melhor a sogra do meu filho. Mas por que Renata concordou? Questionei. Ela não desconfiou? Um sorriso amargo surgiu nos lábios de Dona Elisa. Porque ela pensou que fosse a oportunidade perfeita. Com uma testemunha externa, seria ainda menos suspeito quando a senhora começasse a passar mal durante nossa visita. Ela planejava dosar o veneno mais fortemente naquele dia, para que a senhora precisasse de hospitalização. Estava cansada do processo lento, pelo que entendi dos e-mails. Troquei um olhar com Paulo. Isso explicava a ansiedade de Renata, a insistência para que eu bebesse o café rapidamente. E quando trocamos as xícaras sem querer, murmurei. Exatamente. O destino tem um senso de humor peculiar, não é? Dona Elisa fez uma pausa, sua respiração ficando mais pesada. Não consegui alertá-la a tempo. Renata não me deixou sozinha com a senhora nem por um minuto. Estava prestes a criar uma distração quando o veneno começou a fazer efeito. A senhora salvou minha vida, falei, tomando sua mão enrugada entre as minhas. Mesmo que não tenha conseguido me avisar diretamente. Dona Elisa apertou minha mão de volta. Não podia ficar parada vendo meu filho e sua filha cometerem um crime tão hediondo. Mesmo que isso signifique... Ela hesitou. Mesmo que signifique trair meu próprio filho. Paulo, sempre o investigador, aproximou-se. Dona Elisa, a senhora estaria disposta a registrar tudo isso oficialmente? Seria crucial para construirmos um caso contra eles. Uma sombra de dúvida passou pelo rosto da idosa. Meu próprio filho. É tão difícil. Ela fechou os olhos por um momento, como se travasse uma batalha interna. Mas é o certo a fazer. Sim, registrarei tudo oficialmente assim que estiver um pouco mais forte. Nesse momento, ouvimos vozes no corredor. Paulo se moveu rapidamente para a porta, espiando pela fresta. É Renata, sussurrou ele, virando-se para nós com urgência. Com Felipe. Estão vindo para cá. Meu sangue gelou. Não podíamos ser pegos ali. Não assim. O banheiro! Indicou Dona Elisa rapidamente. Escondam-se lá! Paulo e eu mal tivemos tempo de nos trancar no pequeno banheiro do quarto antes que a porta se abrisse. Pela fresta da porta, pude ver minha filha e meu genro entrando no quarto. Renata carregava um buquê de flores. Um sorriso falso estampado no rosto. Dona Elisa, que bom vê-la acordada. Sua voz soava doce, carregada de falsa preocupação. Trouxemos flores. Como a senhora está se sentindo? Melhor, Renata. Obrigada. Respondeu Dona Elisa, e fiquei impressionada com sua capacidade de dissimular. Nada em sua voz traía o que acabara de nos contar. Os médicos disseram o que causou o mal-estar? Perguntou Felipe, e notei uma tensão em sua voz que não combinava com a aparente preocupação. Ainda estão fazendo testes, respondeu Dona Elisa vagamente. Mencionaram algo sobre possível intoxicação alimentar. Que terrível! Comentou Renata, colocando as flores em um vaso. Minha mãe ficou tão preocupada. Ela perguntou por você. Imagino, respondeu Dona Elisa. E percebi uma nota de ironia que aparentemente passou despercebida pelos dois. Ela é uma mulher muito gentil. Falando nisso, disse Felipe, sentando-se na beirada da cama. A senhora não comentou com ninguém sobre nossa situação financeira, comentou? Sabe como a mãe de Renata pode ser intrometida às vezes? Contive a respiração. A situação financeira claramente era um eufemismo para algo mais sinistro. Não tive oportunidade, respondeu Dona Elisa. Mal trocamos algumas palavras antes do incidente. Felipe pareceu relaxar visivelmente. Ótimo. Não queremos preocupá-la com nossos problemas, não é mesmo? Ela já tem tanto com que se preocupar. Sim, concordou Dona Elisa. Inclusive com sua saúde, que anda tão frágil ultimamente. Percebi o olhar rápido que Renata e Felipe trocaram. Um olhar de cumplicidade que confirmava tudo o que Dona Elisa nos havia contado. Felizmente ela é forte, comentou Renata, ajeitando desnecessariamente as flores no vaso. Sempre se recupera. Até quando? Perguntou Dona Elisa, e o tom de sua voz mudou sutilmente.
Houve um momento de silêncio tenso. Felipe pigarreou. O que quer dizer com isso, mãe? Nada, respondeu Dona Elisa, recostando-se nos travesseiros. Apenas divagações de uma velha doente. Estou cansada agora. Poderiam voltar mais tarde? Claro, respondeu Renata rapidamente, puxando Felipe pelo braço. Vamos deixá-la descansar. Voltaremos amanhã. Quando a porta se fechou atrás deles, Paulo e eu aguardamos alguns segundos antes de sair do banheiro. Dona Elisa nos olhou, o rosto agora exibindo claramente o cansaço que tentara esconder. Eles suspeitam, disse ela baixinho. Não diretamente de vocês, mas perceberam que algo está errado. Paulo assentiu gravemente. Precisamos agir rápido. A senhora está disposta a usar um gravador da próxima vez que eles vierem? Precisamos capturar alguma confissão, alguma evidência concreta. Farei o que for necessário, respondeu Dona Elisa com determinação. Não permitirei que meu filho se transforme em um assassino. Saímos do hospital por uma entrada secundária, tomando cuidado para não sermos vistos. No carro, Paulo e eu discutimos os próximos passos. Temos as gravações das câmeras em sua casa, disse ele. Vamos verificar se captaram algo útil. E amanhã, equiparemos Dona Elisa com um microfone. E enquanto isso, perguntei, não posso voltar para casa, não é seguro. Você ficará no meu apartamento por enquanto, até termos evidências suficientes. Naquela noite, revisamos as filmagens das câmeras escondidas. E lá estava, claro como o dia, Renata e Felipe revirando minha casa, procurando pelas xícaras de café que felizmente Paulo havia levado para análise. A conversa deles era incriminadora. Precisamos nos certificar de que não há evidências, dizia Felipe, abrindo gavetas e armários. Se a polícia encontrar qualquer traço de arsênico aqui, já verifiquei os remédios dela, respondeu Renata. Substituí todos os que havíamos adulterado. Não há como ligarem a nós. E sua mãe? Ela suspeita de algo? Renata riu. Um som frio que me causou arrepios. Minha mãe? Ela mal sabe em que dia estamos. Todo aquele arsênico já afetou seu cérebro. Mesmo que tente dizer algo, quem acreditaria em uma velha confusa? Assisti àquela cena com um nó no estômago. Minha própria filha, falando de mim com tanto desprezo, tanta crueldade. O resort começa a construção em 2 meses, continuou Felipe, fechando uma gaveta com força. Assim que o terreno for oficialmente deles, o valor desta casa vai quintuplicar. Não podemos perder essa oportunidade. Não vamos perder, garantiu Renata. Mamãe não vai durar tanto tempo assim. Encontraremos outra maneira, mais discreta. Desliguei o vídeo, incapaz de continuar assistindo. Paulo colocou a mão em meu ombro, em um gesto silencioso de apoio. Temos evidências suficientes para um mandado de busca, disse ele. Mas precisamos de mais para uma condenação sólida. A confissão que Dona Elisa pode conseguir será crucial. No dia seguinte, voltamos ao hospital bem cedo. Paulo trouxe um pequeno gravador, do tamanho de um botão, que poderia ser facilmente escondido na camisola de Dona Elisa. Precisamos que a senhora os faça falar sobre o plano, explicou Paulo, enquanto eu ajudava a posicionar o dispositivo. Qualquer menção ao envenenamento, à casa, ao dinheiro. Entendo, respondeu Dona Elisa determinada. Deixem comigo. Mal havíamos terminado de instalar o equipamento quando ouvimos batidas na porta. Paulo e eu trocamos olhares alarmados. O banheiro novamente, sussurrou Dona Elisa. Repetimos a manobra do dia anterior, escondendo-nos no pequeno banheiro. Desta vez, porém, não era Renata ou Felipe, mas o investigador Ricardo Muniz. Senhora Mendonça, ouvi sua voz formal. Como está se sentindo hoje? Melhor, obrigada. Os médicos identificaram a substância que causou sua intoxicação. Arsênico. A senhora tem ideia de como pode ter ingerido isso? Houve um breve silêncio. Pela fresta da porta, vi Dona Elisa ajustar-se na cama, uma expressão pensativa em seu rosto. No café, respondeu ela finalmente. Estávamos tomando café na casa da senhora Sônia. E quem preparou esse café? Renata, a filha dela. O investigador fez algumas anotações. A senhora acha que foi proposital? Dona Elisa respirou fundo. Investigador, há algo que preciso lhe contar. Algo importante. Meu coração acelerou.
Ela estava prestes a revelar tudo ao investigador oficial, algo que não havíamos planejado. "Estou ouvindo", respondeu Muniz, puxando uma cadeira para sentar-se ao lado da cama. "Acredito que o veneno não era destinado a mim", começou Dona Elisa. "Era para a senhora Sônia. E acredito que os responsáveis são meu filho, Felipe, e sua esposa, Renata." O investigador arqueou as sobrancelhas, claramente surpreso com a franqueza da declaração. "Isso é uma acusação muito séria, senhora. Tem provas?" "E-mails", respondeu ela. "Vi e-mails entre eles discutindo como envenenar a senhora Sônia lentamente, para que parecesse morte natural. Queriam a casa dela, que vai se valorizar com a construção do novo resort." O investigador tomou notas rapidamente. "A senhora estaria disposta a fazer esta declaração oficialmente? E nos dar acesso a esses e-mails?" "Sim", respondeu Dona Elisa sem hesitação. "Farei o que for necessário para impedir um assassinato." Quando o investigador saiu, Paulo e eu emergimos do banheiro, atônitos com o que acabara de acontecer. "Não era o plano", disse Paulo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Mas talvez seja melhor assim. Agora a investigação oficial está em andamento." "Não podia esperar mais", explicou Dona Elisa. "Vi a oportunidade e a tomei. Tenho medo do que Felipe e Renata possam tentar a seguir, agora que o primeiro plano falhou." Mal ela terminou de falar, ouvimos novas batidas na porta. Desta vez, não tivemos tempo de nos esconder. A porta se abriu, revelando Renata e Felipe, que pararam, chocados ao nos ver ali. "Mãe?" A voz de Renata soou aguda, seus olhos indo de mim para Paulo, então para Dona Elisa. "O que está acontecendo aqui?" O silêncio que se seguiu parecia carregado de eletricidade. Foi Felipe quem o quebrou, seu rosto se contorcendo em uma expressão de fúria ao compreender a situação. "Você contou a eles, não foi?" Ele acusou sua mãe. "Traidora!" "Felipe!" Renata agarrou seu braço, tentando contê-lo. "Não sabemos o que ela disse. Não se precipite." Mas era tarde demais. A raiva havia quebrado a fachada de normalidade que eles tanto se esforçavam para manter. "Sabemos de tudo", declarei, enfrentando minha filha com um olhar firme. "O arsênico nos meus remédios. O plano para me matar lentamente. Tudo pela minha casa, pelo dinheiro." O rosto de Renata empalideceu, mas rapidamente se recompôs. "Do que está falando, mãe? Você está confusa, delirando. Acho que precisamos chamar um médico." "Não estou confusa", respondi, minha voz surpreendentemente calma. "Temos as gravações das câmeras em casa. Vocês discutindo como se livrar das evidências, como substituir os remédios adulterados." Felipe deu um passo à frente, ameaçador. "Você não tem nada. São delírios de uma velha senil. Ninguém acreditará em você." Paulo se colocou entre nós. "Eu acreditarei. E também o laboratório que encontrou arsênico nas amostras de cabelo dela. E a polícia, que já está investigando o caso." Como que para confirmar suas palavras, a porta se abriu novamente, revelando o investigador Muniz, acompanhado por 2 policiais uniformizados. "Felipe Mendonça e Renata Oliveira?" anunciou ele formalmente. "Estão detidos para interrogatório no caso de tentativa de homicídio contra Elisa Mendonça e Sônia Oliveira." O que se seguiu foi como uma cena em câmera lenta. Felipe tentou fugir, empurrando um dos policiais, apenas para ser rapidamente imobilizado. Renata permaneceu parada, como que em choque, até que as algemas foram colocadas em seus pulsos. "Mãe", ela disse, olhando para mim com olhos suplicantes, "não deixe que façam isso. Você não entende. Precisávamos do dinheiro. As dívidas. Dívidas não justificam assassinato", respondi, sentindo uma dor profunda no peito. "Você era minha filha, Renata. Eu teria dado tudo por você. Bastava pedir." Enquanto os policiais os levavam, Renata olhou para trás uma última vez. Não havia mais súplica em seus olhos, apenas um ódio frio que me fez estremecer. "Isso não acabou", sibilou ela. "Não acabou." Fiquei ali, observando minha filha sendo levada pela polícia, acusada de tentar me matar. Uma parte de mim morreu naquele momento, junto com todo o amor e confiança que um dia depositei nela. Dona Elisa estendeu a mão, segurando a minha. 2 mães unidas pela traição dos próprios filhos, pela dor que apenas uma mãe poderia compreender. Fizemos o certo.
disse ela suavemente. Por mais doloroso que seja. Assenti, incapaz de falar. O certo, sim. Mas a que preço? Quando finalmente saímos do hospital naquele dia, o sol se punha no horizonte, pintando o céu de Macapá com tons de vermelho e laranja. Um dia termina, pensei, e outro começa. De alguma forma, eu encontraria forças para seguir em frente, para reconstruir minha vida das cinzas desta traição. A verdade, por mais dolorosa que fosse, havia me libertado. E agora, pela primeira vez em meses, respirei sem o peso do medo, sem a sombra da morte pairando sobre mim. 4. A investigação e a verdade. Os dias que se seguiram à prisão de Renata e Felipe foram um turbilhão de emoções e procedimentos legais. Eu me hospedei temporariamente na casa de Marlene, minha vizinha, incapaz de retornar para minha própria casa. Aquele espaço que antes era meu refúgio, agora parecia contaminado pelas memórias da traição. Paulo me acompanhou ao distrito policial para prestar meu depoimento oficial. O delegado responsável pelo caso era um homem de meia-idade chamado Antônio Mendes, com olhos cansados que pareciam ter visto todo tipo de crueldade humana possível. Senhora Sônia, ele começou, depois que me acomodei na cadeira em frente à sua mesa. Quero que a senhora entenda que este é um caso muito delicado. Acusações de tentativa de homicídio entre familiares sempre são complicadas. Assenti, sentindo o peso de cada palavra. Compreendo, delegado, mas tenho todas as provas. Ele folheou o relatório à sua frente. Sim, o investigador Muniz me passou tudo. As gravações, os exames de cabelo, o depoimento de Dona Elisa. É um caso forte. E o que acontece agora? Perguntei, tentando manter a voz firme. Seu genro confessou. Revelou o delegado, surpreendendo-me. Em troca de uma possível redução de pena, ele está disposto a testemunhar contra sua filha. Disse que o plano foi inteiramente dela. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Claro que ele diria isso. Covardia até o fim. O delegado me olhou com uma expressão que mesclava compaixão e curiosidade profissional. A senhora parece estranhamente composta para alguém que descobriu que a própria filha tentou assassiná-la. Respirei fundo, sentindo as lágrimas ameaçando surgir, mas as contive. Já fiz meu luto, delegado. Quando vi aquelas gravações, quando ouvi Renata falar de mim com tanto desprezo, a filha que conheci já não existe mais. Ele assentiu compreensivo. Entendo. Bem, o processo seguirá seu curso. Haverá uma audiência preliminar na próxima semana. A senhora estará presente? Estarei, confirmei, embora a ideia de encarar Renata novamente me causasse um aperto no peito. Ao sair da delegacia, Paulo me esperava do lado de fora. Seu rosto exibia uma expressão estranha, uma mistura de preocupação e algo mais que não consegui identificar. Tudo bem? Perguntei. Ele hesitou, como se escolhesse cuidadosamente suas palavras. Sônia, há algo que preciso lhe mostrar. Não quis falar antes porque precisava confirmar primeiro. Ele me conduziu até seu carro e durante o trajeto manteve-se estranhamente silencioso. Não fomos para a casa de Marlene como eu esperava, mas para um pequeno escritório no centro da cidade, onde Paulo havia montado uma espécie de quartel-general improvisado para nossa investigação. Lembra-se de quando Felipe mencionou o resort nas gravações? Perguntou Paulo, enquanto abria a porta do escritório. Fiquei intrigado com isso, então fiz algumas pesquisas. Dentro do escritório, uma parede inteira estava coberta de documentos, fotos e mapas conectados por fios coloridos. Uma versão física daqueles quadros de investigação que se vê em filmes policiais. O que é tudo isso? Perguntei, aproximando-me para examinar melhor. A verdadeira razão pela qual sua filha e seu genro queriam sua casa, respondeu Paulo, apontando para um mapa da região. Não é apenas a valorização pela proximidade do resort. É muito mais complexo e valioso do que imaginávamos. Ele apontou para uma área marcada em vermelho no mapa, que incluía minha casa e vários terrenos vizinhos. Esta área toda está sendo negociada não apenas para um resort, mas para um complexo turístico inteiro. Shopping center, casino, marina privativa, um investimento de centenas de milhões. Franzi o senho, confusa.
Mas como isso muda as coisas? Já sabíamos que eles queriam a casa pelo valor. Paulo balançou a cabeça. Não é só isso. Veja isso. Ele me mostrou uma pasta com documentos. Encontrei registros de uma empresa de fachada que estava adquirindo silenciosamente todas as propriedades da região. Adivinha quem está por trás dessa empresa? Senti um arrepio percorrer minha espinha. Renata? Não apenas Renata. Roberto Peixoto. O amigo de Dona Elisa? Perguntei, incrédula. Exatamente. O mesmo que se apresentou como promotor aposentado. Ele não é promotor coisa nenhuma, Sônia. É um empresário inescrupuloso, conhecido por esquemas imobiliários fraudulentos. E, pelo que descobri, está romanticamente envolvido com sua filha há pelo menos 1 ano. A revelação me atingiu como um soco. Renata e Roberto? Um caso extraconjugal? E Felipe? Sabia disso? Há mais, continuou Paulo, percebendo meu choque. Felipe não descobriu apenas recentemente sobre o envenenamento. Ele sabia desde o início, mas estava sendo chantageado por Renata e Roberto. Eles têm evidências ligando-o a um desfalque na empresa onde trabalhava antes de ser demitido. Meu Deus, murmurei, sentando-me pesadamente na cadeira mais próxima. É mais sórdido do que imaginávamos. Muito mais, concordou Paulo. E o pior, suspeitamos que sua casa não seria a última. Dona Elisa também está na lista. Seu imóvel no Jardim Marco Zero fica exatamente onde planejam construir a entrada principal do complexo. A menção à Dona Elisa me fez lembrar dela. Como ela está? Ainda no hospital? Recebeu alta ontem. Está hospedada com uma prima, sob proteção policial. Estamos preocupados que Roberto possa tentar algo contra ela, agora que se tornou testemunha-chave. Massageei as têmporas, tentando processar todas aquelas informações. Precisamos contar isso à polícia. Já o fiz, garantiu Paulo. Mas há um problema. Roberto tem conexões poderosas. Políticos, juízes. Não será fácil derrubá-lo. Levantei-me, subitamente tomada por uma determinação feroz. Não me importa quão poderoso ele seja. Tentaram me matar, Paulo. Tentaram matar Dona Elisa. Não vou descansar até que todos os envolvidos paguem por isso. Paulo sorriu, uma expressão de orgulho em seu rosto. É por isso que preparei um plano. Nos dias seguintes, trabalhamos incansavelmente, reunindo mais evidências, conectando mais pontos. Descobrimos que Roberto havia subornado funcionários públicos para obter informações privilegiadas sobre o projeto do complexo turístico antes mesmo que fosse anunciado oficialmente. Isso lhe permitiu começar a adquirir propriedades por valores muito abaixo do mercado. Descobrimos também que não éramos as primeiras vítimas. 2 anos antes, um idoso que se recusou a vender sua propriedade na mesma região morreu de causas naturais. A autópsia na época não detectou nada suspeito, mas Paulo conseguiu autorização para exumar o corpo. Os novos exames revelaram traços de arsênico, o mesmo veneno usado em mim e em Dona Elisa. A teia era maior e mais sinistra do que poderíamos imaginar. E no centro dela, minha própria filha. Na véspera da audiência preliminar, recebi uma ligação inesperada. Era o Dr. Tiago, do hospital. Senhora Sônia, preciso vê-la com urgência. Encontrei algo nos exames de Dona Elisa que... Bem, é melhor conversarmos pessoalmente. Paulo me acompanhou até o hospital, ambos tensos e apreensivos. O Dr. Tiago nos recebeu em seu consultório, seu rosto exibindo uma expressão grave. O que descobriu, doutor? Perguntei assim que nos sentamos. Ele colocou uma pasta sobre a mesa. Refiz os exames toxicológicos de Dona Elisa com tecnologia mais avançada. O arsênico estava lá, sim, mas encontramos também traços de outra substância. Ele fez uma pausa, olhando-nos seriamente. Bela dona, em concentração suficiente para ser letal. 2 substâncias diferentes? Questionou Paulo, inclinando-se para a frente. Exatamente. E o mais interessante, a bela dona não estava no café. Pelo padrão de absorção, foi administrada algumas horas antes, provavelmente em um medicamento ou alimento. Troquei um olhar alarmado com Paulo. Isso significa que havia 2 planos de envenenamento acontecendo simultaneamente, completou o médico. Um usando arsênico
outro usando belladonna. A revelação pairou no ar como uma nuvem pesada. Se o arsênico era o plano de Renata e Felipe, de quem era o plano da belladonna? Preciso falar com Dona Elisa, declarei, levantando-me. Imediatamente. Paulo ligou para o policial responsável pela proteção de Dona Elisa, que nos informou que ela estava segura na casa da prima. Fomos para lá diretamente, nosso carro cortando as ruas de Macapá enquanto a noite caía. A casa da prima de Dona Elisa ficava em um condomínio de classe média alta nos arredores da cidade. Um policial nos recebeu no portão, verificando nossas identidades antes de permitir nossa entrada. Dona Elisa estava na sala, tomando chá com uma senhora de aparência gentil que nos foi apresentada como Luísa, sua prima. Seu rosto se iluminou ao nos ver, mas rapidamente percebeu nossa expressão séria. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou, dispensando a prima com um gesto suave. "Dona Elisa", comecei, sentando-me ao seu lado. "A senhora tomou algum medicamento ou comeu algo incomum antes de ir à minha casa naquele dia?" Ela franziu o senho, pensativa. "Bem, tomei meus remédios habituais pela manhã, e Roberto passou para me ver. Trouxe alguns chocolates importados." "Roberto", repeti, sentindo um arrepio. "A senhora comeu esses chocolates?" "Apenas um. Não sou muito fã de doces, sabe?" "Por quê? O que está acontecendo?" Paulo e eu explicamos o que o doutor Tiago havia descoberto. Dona Elisa empalideceu à medida que compreendia as implicações. "Roberto tentou me envenenar também?" Sua voz era um sussurro horrorizado. "Mas por quê? Ele sempre foi tão atencioso?" "Para ficar com sua propriedade", expliquei. "E possivelmente com seu dinheiro também. Descobrimos que ele e Renata estão juntos há algum tempo." Lágrimas brotaram nos olhos de Dona Elisa. Confiei nele. Era meu amigo há décadas. Peguei suas mãos entre as minhas, sentindo sua dor como se fosse minha própria. Ambas havíamos sido traídas pelas pessoas em quem mais confiávamos. "Precisamos da sua ajuda", disse Paulo gentilmente. "Roberto ainda não sabe que descobrimos seu envolvimento. Podemos usar isso a nosso favor." "Como?" perguntou Dona Elisa, enxugando as lágrimas com determinação. "Uma armadilha", respondeu Paulo. "Mas seria arriscado." "A senhora estaria disposta?" Dona Elisa endireitou os ombros, uma nova força surgindo em seus olhos. "Aquele homem conspirou com minha nora para matar meu filho e roubar minha propriedade. E tentou me envenenar. Farei o que for necessário para vê-lo atrás das grades." O plano era audacioso, mas poderia funcionar. Dona Elisa ligaria para Roberto, dizendo que descobriu algo sobre os negócios imobiliários na região e queria discutir a possibilidade de vender sua propriedade. A conversa seria gravada e a casa estaria equipada com câmeras e microfones. Policiais estariam posicionados estrategicamente, prontos para intervir. Passamos a noite refinando cada detalhe. A segurança de Dona Elisa era nossa prioridade máxima. Ela receberia um dispositivo de pânico que, quando acionado, traria os policiais imediatamente. Na manhã seguinte, tudo estava preparado. Eu observava de um cômodo adjacente, através de um monitor que mostrava a sala onde Dona Elisa aguardava. Paulo estava com a equipe policial, coordenando a operação. Às 10 em ponto, a campainha tocou. Roberto Peixoto, 67 anos, entrou na casa com um sorriso amigável e um buquê de flores. Se eu não soubesse a verdade, jamais suspeitaria que por trás daquela fachada de cavalheiro idoso se escondia um assassino calculista. "Elisa, querida." Ele a cumprimentou com um beijo no rosto. "Fiquei tão feliz com sua ligação. Como está se sentindo?" "Melhor, Roberto, obrigada", respondeu Dona Elisa, interpretando perfeitamente seu papel. "Os médicos dizem que foi apenas uma intoxicação leve. Logo estarei completamente recuperada." "Ótimo, ótimo." Ele sorriu, sentando-se no sofá ao lado dela. "Então, você mencionou algo sobre vender sua propriedade?" "Confesso que fiquei surpreso. Os tempos mudam, não é mesmo?" Dona Elisa deu de ombros. "Depois do incidente, tenho pensado muito. Esta casa é grande demais para mim sozinha. E com Felipe preso..." Ela deixou a frase no ar, um tremor calculado em sua voz. "Uma decisão sábia", concordou Roberto, inclinando-se levemente.
Na verdade, conheço alguns investidores que estariam muito interessados. Poderiam oferecer um valor bastante generoso. Investidores como você, Roberto? Perguntou Dona Elisa, e notei uma mudança sutil em sua voz. O momento estava chegando. Roberto pareceu momentaneamente desconcertado. Bem, eu tenho alguns investimentos imobiliários, claro, mas investimentos como a empresa Novo Horizonte Empreendimentos? Continuou Dona Elisa, referindo-se à empresa de fachada que havíamos descoberto. Aquela que está comprando silenciosamente todas as propriedades na região para o complexo turístico? O rosto de Roberto endureceu. Como você sabe disso? Tenho meus contatos, respondeu Dona Elisa vagamente. Assim como sei sobre você e Renata. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O sorriso afável de Roberto havia desaparecido completamente, substituído por uma expressão fria e calculista que revelava sua verdadeira natureza. Sempre soube que você era esperta, Elisa, disse ele finalmente, sua voz agora desprovida de qualquer calor. É uma pena, realmente. Poderíamos ter feito isso da maneira fácil. Como envenenando-me com chocolates de Belladonna? Perguntou Dona Elisa diretamente. Ou talvez tentando novamente hoje? Roberto riu, um som que me causou arrepios. Vejo que descobriu mais do que deveria. Sabe o que acontece com pessoas que sabem demais, não é? Ele se levantou, tirando algo do bolso do paletó. Meu coração acelerou. Seria uma arma? Mas era uma pequena caixa que ele abriu para revelar mais chocolates. Um último doce para a estrada, Elisa? Ofereceu ele com um sorriso sinistro. Prometo que desta vez será rápido, sem sofrimento. Era a confissão que precisávamos. Dona Elisa apertou o dispositivo de pânico em seu bolso. E no instante seguinte, policiais invadiram a sala por todas as entradas. Roberto Peixoto, anunciou o delegado Mendes, entrando na sala com a arma em punho. Está preso por tentativa de homicídio contra Elisa Mendonça e conspiração para assassinato. O rosto de Roberto se contorceu em fúria quando os policiais o algemaram. Seus olhos encontraram os de Dona Elisa, transbordando ódio. Você não entende o que fez, sibilou ele. Tenho conexões. Não ficarei preso por muito tempo. Não conte com isso, respondi, entrando na sala. Temos evidências não apenas deste crime, mas também do envenenamento de Antônio Ferreira 2 anos atrás. E estou certa de que, com uma investigação mais aprofundada, encontraremos outras vítimas. A menção ao caso anterior fez Roberto empalidecer. Ele foi levado pelos policiais, ainda lançando ameaças e imprecações. Quando finalmente ficamos sozinhas, Dona Elisa desabou no sofá, tremendo. Sentei-me ao seu lado, segurando suas mãos. Acabou, murmurei. Conseguimos. Ela assentiu, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto enrugado. Renata, Felipe, Roberto, todos presos. Mas a que preço, Sônia? Perdemos tanto. Ganhamos a verdade, respondi, sentindo uma estranha paz apesar de tudo. E nossa vida? Eles não conseguiram o que queriam. Olhamos uma para a outra. 2 mulheres marcadas pela traição, unidas pela dor compartilhada e pela força que descobrimos em nós mesmas. Um capítulo sombrio havia terminado, mas nossa história continuaria. Naquela tarde, voltei para minha casa pela primeira vez desde a prisão de Renata. Marlene me acompanhou, preocupada com minha reação. Tem certeza de que está pronta? Perguntou ela, enquanto eu hesitava na porta. Respirei fundo, olhando para aquela casa onde havia criado minha filha, onde havia construído memórias, onde quase perdi minha vida. Estou, respondi, girando a chave na fechadura. Este lugar é meu. Não deixarei que roubem isso de mim também. 5. A vingança e a reviravolta. Entrar na minha casa foi como mergulhar em um rio de memórias. Algumas doces, outras agora envenenadas pela traição. Cada cômodo parecia sussurrar histórias do passado. Ali estava a marca na parede onde media a altura de Renata quando criança. Lá, a poltrona onde lia histórias para ela antes de dormir. Como algo que começou com tanto amor poderia terminar em tamanha traição? Você quer que eu fique esta noite? Perguntou Marlene, preocupação evidente em sua voz. Balancei a cabeça. Preciso enfrentar isso sozinha, minha amiga. Mas obrigada. Depois que Marlene se foi,
Caminhei lentamente pela casa, tocando móveis, observando fotografias. Parei diante de um porta-retratos que mostrava Renata em sua formatura. Seus olhos brilhavam de orgulho, e os meus, de amor. Coloquei a foto virada para baixo. Não conseguia mais olhar para aquele rosto sem sentir uma mistura tóxica de amor e dor. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda, observando o rio Amazonas refletir a luz da lua, suas águas escuras guardando tantos segredos quanto o coração humano. Quando o sol finalmente despontou no horizonte, havia tomado uma decisão. Não seria apenas uma vítima nesta história. Assumiria o controle da narrativa. A audiência preliminar estava marcada para dali a 2 dias. Paulo me informou que, com as novas evidências sobre Roberto, o caso ganhara proporções maiores. Jornalistas de todo o estado estavam interessados na história da conspiração do resort, como a imprensa já a chamava. "Você está pronta para isso?" perguntou Paulo quando me buscou para irmos ao fórum. "Haverá muita exposição." "E estou mais do que pronta", respondi, ajustando o colar de pérolas que havia sido presente do meu falecido marido. "Quero que todos saibam a verdade." O fórum de Macapá estava lotado. Repórteres com câmeras e microfones aglomeravam-se na entrada, e curiosos se espremiam para conseguir um lugar na plateia. Dona Elisa já estava lá, sentada com dignidade apesar das olheiras que denunciavam noites mal dormidas. "Preparada?" perguntei, sentando-me ao seu lado. Ela assentiu, apertando minha mão brevemente. Juntas. A entrada dos réus causou um frisson na sala. Primeiro Roberto, algemado e com expressão arrogante, como se aquilo tudo fosse apenas um inconveniente temporário. Depois Felipe, cabisbaixo e pálido, evitando olhar para qualquer um de nós. E, finalmente, Renata. Meu coração falhou uma batida quando nossos olhares se cruzaram. Por um instante fugaz, pensei ter visto um lampejo de remorso em seus olhos, mas logo se transformou na mesma frieza calculista que havia demonstrado nos últimos meses. A juíza Clarice Fernandes, uma mulher de meia-idade com olhos perspicazes, iniciou os procedimentos. As acusações foram lidas. Tentativa de homicídio, envenenamento, conspiração, fraude imobiliária. A cada nova acusação, eu observava os réus. Roberto mantinha sua postura desafiadora. Felipe parecia murchar cada vez mais. Renata permanecia impassível, como uma estátua de gelo. Quando chegou minha vez de testemunhar, caminhei até a tribuna com passos firmes, embora meu coração batesse descompassado. Contei minha história, nossa história, sem omitir nenhum detalhe doloroso. Falei sobre os primeiros sintomas, as suspeitas, a troca acidental das xícaras que salvou minha vida. "E a senhora tem certeza absoluta de que sua filha tentou envenená-la deliberadamente?" perguntou o promotor. "Tenho", respondi, olhando diretamente para Renata. "Temos as gravações onde ela discute o plano com Felipe, onde ela admite ter adulterado meus remédios com arsênico. Temos os exames que comprovam o envenenamento gradual ao longo de meses. E quanto ao motivo? Dinheiro", respondi simplesmente. Minha casa está localizada em uma área que se valorizaria enormemente com a construção do complexo turístico. Renata e Felipe estavam endividados. E Roberto Peixoto, com quem minha filha mantinha um relacionamento extraconjugal, orquestrava todo o esquema imobiliário. Um murmúrio percorreu a sala. A juíza pediu silêncio, batendo o martelo. "Senhora Sônia", perguntou o advogado de defesa, levantando-se. "A senhora não acha possível que, dada sua idade, possa ter confundido os fatos? Talvez interpretado mal as intenções de sua filha?" Ergui o queixo indignada. "Tenho 58 anos, não 98. Estou em plena capacidade mental, como comprovam os laudos psicológicos já anexados ao processo. E as evidências não dependem da minha interpretação. São objetivas e irrefutáveis." O advogado tentou mais algumas táticas para desacreditar meu testemunho, mas eu me mantive firme. Quando deixei a tribuna, senti um misto de exaustão e alívio. O testemunho de Dona Elisa foi igualmente impactante. Ela descreveu como descobriu os e-mails incriminadores, como tentou me alertar, como Roberto tentou envenená-la com chocolates de Belladonna. "Acredito que Roberto planejava me matar desde o início",
afirmou ela. O arsênico em meu café foi um acidente. A verdadeira tentativa foi com a beladona nos chocolates que ele me deu horas antes. A audiência se estendeu por horas. Quando a juíza finalmente anunciou que havia evidências suficientes para levar o caso a julgamento, negando fiança a todos os réus devido à gravidade das acusações, senti como se um peso fosse retirado dos meus ombros. Na saída do tribunal, repórteres nos cercaram. Normalmente tímida com câmeras, desta vez fiz questão de falar. Confiei na minha filha. Amei-a incondicionalmente por toda a sua vida. Declarei ao microfone que me estenderam. E, em troca, ela tentou me matar por dinheiro. Esta não é apenas minha história. É um alerta. Às vezes, o perigo não vem de estranhos, mas daqueles mais próximos de nós. Aquela entrevista foi transmitida em todos os noticiários locais e até em alguns nacionais. Em questão de dias, nossa história havia capturado a atenção do Brasil inteiro. Recebi dezenas de mensagens de apoio, de pessoas que se identificavam comigo, que também haviam sido traídas por familiares. De alguma forma, minha dor pessoal estava ajudando outros a lidarem com as suas próprias. 2 semanas depois, enquanto eu tentava retomar alguma normalidade em minha vida, recebi uma ligação inesperada do delegado Mendes. Senhora Sônia, preciso que venha à delegacia imediatamente. Sua filha pediu para falar com a senhora. Meu estômago se contraiu. O que ela quer? Diz que tem informações cruciais sobre outros crimes de Roberto, mas só falará com a senhora presente. Relutante, concordei em ir. Paulo insistiu em me acompanhar, preocupado que pudesse ser algum tipo de armadilha. Na delegacia, fui conduzida a uma sala de interrogatório onde Renata me aguardava. Estava mais magra, com olheiras profundas, o uniforme da prisão tornando-a quase irreconhecível comparada à mulher elegante que eu conhecia. "Mãe", ela disse quando entrei, sua voz mais suave do que eu esperava. "Obrigada por vir." Sentei-me à sua frente, mantendo o rosto impassível. "O delegado disse que você tem informações. Estou ouvindo." Ela respirou fundo, como se reunisse coragem. "Antes de tudo, quero que saiba, não foi ideia minha no início. Roberto me manipulou. Me fez acreditar que... Poupe-me das desculpas." Interrompi, sentindo a raiva ferver dentro de mim. "Você é adulta, Renata. Fez suas escolhas." Ela baixou os olhos. "Tem razão. Não vim pedir perdão. Sei que é impossível. Vim porque há mais vítimas, mãe. Muito mais do que vocês imaginam." Por 1 hora, Renata detalhou os outros crimes de Roberto. 3 outros assassinatos por envenenamento nos últimos 5 anos. Todos proprietários de terrenos estratégicos. Esquemas de corrupção envolvendo funcionários públicos de alto escalão. Lavagem de dinheiro através de empresas fantasmas. "Por que está contando isso agora?" Perguntei quando ela terminou. "Porque ele vai se safar", respondeu Renata, um tremor em sua voz. "Tem conexões demais, dinheiro demais. Já está movendo suas peças de dentro da prisão. Ouvi os guardas comentando que um juiz do Tribunal Superior está pressionando para que o caso seja transferido para sua jurisdição. E por que isso importa para você? Está tentando negociar uma redução de pena?" Ela me olhou diretamente nos olhos. Pela primeira vez desde que entrei na sala. "Estou tentando fazer algo certo. Pela primeira vez em muito tempo. Roberto não é apenas um criminoso, mãe. É um monstro. E eu me tornei parte disso. Me deixei seduzir pelo dinheiro, pelo poder." Sua voz falhou. "Perdi tudo. Meu marido, minha liberdade, sua confiança. Mas não posso deixar que ele escape." Saí daquela reunião profundamente perturbada. Parte de mim queria acreditar que havia um resquício de consciência em Renata. Outra parte suspeitava que era apenas mais uma manipulação. As informações que ela forneceu, entretanto, provaram-se verdadeiras. Nos dias seguintes, a polícia encontrou evidências que corroboravam suas alegações. Novos corpos foram exumados, novas análises toxicológicas realizadas. O caso cresceu exponencialmente, atraindo a atenção da Polícia Federal e da imprensa nacional. 1 semana depois, Paulo me procurou com notícias alarmantes. "Renata estava certa", disse ele, mostrando-me documentos. "O desembargador Silveira está movendo céus e terra para assumir o caso. E adivinha?
Ele tem ligações com Roberto. Encontramos transferências suspeitas para contas offshore ligadas ao desembargador. O que podemos fazer? Perguntei, sentindo o desespero crescer. Depois de tudo, Roberto realmente escaparia? Paulo sorriu. Um sorriso que eu não via há muito tempo. Lembra-se de quando você me disse que não seria apenas uma vítima nesta história? Bem, tenho um plano, mas é arriscado, e precisaremos de Renata. O plano era audacioso, quase temerário. Renata seria transferida temporariamente para a prisão domiciliar sob o pretexto de cooperação com as investigações. Na verdade, estaríamos usando-a como isca. Roberto certamente tentaria entrar em contato, seja para silenciá-la, seja para coordenar suas defesas. Quando o fizesse, estaríamos prontos. Demorei para concordar. Confiar em Renata novamente, mesmo sob vigilância constante, parecia impensável. Mas a alternativa, ver Roberto livre, possivelmente continuando seus crimes, era ainda pior. Ela ficará na minha casa, declarei finalmente, surpreendendo até a mim mesma. Onde posso observá-la de perto? Paulo protestou, assim como Marlene e Dona Elisa. Mas eu estava decidida. É o último lugar onde Roberto esperaria. E o simbolismo não escapará a ele. A filha voltando à casa que quase matou a mãe para obter. Os preparativos foram meticulosos. Câmeras e microfones foram instalados em cada cômodo. Policiais disfarçados monitoravam a casa dia e noite. Uma pulseira eletrônica foi colocada no tornozelo de Renata para rastrear cada movimento seu. Quando ela chegou, escoltada discretamente por 2 policiais à paisana, senti meu coração apertar. Apesar de tudo, era minha filha entrando em casa depois de semanas. Seu quarto está como você deixou, disse eu, tentando manter a voz neutra. As regras são simples. Não toca em nada que não lhe pertença, não atende telefone nem porta, não se aproxima de janelas. Entendido? Ela assentiu, sem me olhar nos olhos. Entendido. Os primeiros dias foram estranhos, tensos. Nos movíamos pela casa como fantasmas, evitando nos encontrar. Eu a observava pelos monitores instalados no meu quarto, esperando qualquer sinal de traição. Ela permanecia em seu quarto a maior parte do tempo, lendo ou simplesmente olhando pela janela. Na terceira noite, enquanto eu preparava um chá na cozinha, Renata apareceu à porta. "Posso entrar?" perguntou timidamente. Assenti, apontando para a cadeira do outro lado da mesa. Continuei preparando meu chá, as costas voltadas para ela. Um gesto deliberado que demonstrava mais confiança do que eu realmente sentia. "Por que está fazendo isso?" perguntou ela finalmente. "Me deixando ficar aqui depois de tudo?" Virei-me lentamente. "Não confunda estratégia com perdão, Renata. Estou fazendo isso para capturar Roberto." Ela baixou os olhos. Mesmo assim, poderia ter me mantido em algum lugar neutro. Uma casa segura da polícia. Sentei-me à mesa, encarando-a. "Queria você aqui para me lembrar." Lembrar do quê? Do preço da confiança cega. Do perigo de acreditar que laços de sangue significam amor incondicional. Tomei um gole do meu chá. "Você quase me matou, Renata. Nesta casa. Com veneno nos meus remédios, na minha comida. Cada vez que te vejo, sou lembrada de nunca mais baixar minha guarda." Lágrimas brilharam nos olhos dela. "Eu sei que não significa nada agora, mas me arrependo. Profundamente. Arrependimento é fácil quando se é pego", respondi friamente. "O que me interessa é justiça." Na manhã seguinte, o contato que esperávamos finalmente aconteceu. Um entregador deixou um pacote para Renata, aparentemente livros enviados por seu advogado. A análise revelou um celular pré-pago escondido dentro de um dos livros, com apenas um número na memória. "É ele", confirmou Renata quando mostramos o aparelho. "Esse é o número que Roberto usava para se comunicar comigo." O plano entrou em sua fase crítica. Sob orientação da polícia, Renata fez a ligação, ativando o viva-voz para que todos pudéssemos ouvir. "Roberto?" Sua voz tremeu ligeiramente. "Finalmente." A voz do outro lado soou irritada. "Por que demorou tanto?" "Tive que ser cuidadosa. Estou em prisão domiciliar, na casa da minha mãe." Uma risada seca. Que irônico. A casa que quase custou a vida dela. "O que você quer?" perguntou Renata.
seguindo o roteiro que havíamos preparado. Estou arriscando tudo ao falar com você. Quero que você mantenha a boca fechada. A voz tornou-se ameaçadora. Já falou demais. Graças às suas revelações, estão exumando corpos, investigando transações. Você tem ideia do que coloca em risco? E o que ganho em troca? Renata manteve a calma, impressionando-me com sua atuação. Estou enfrentando décadas de prisão por sua causa. Por minha causa? Roberto riu novamente. Foi você quem decidiu envenenar sua mãe, querida. Eu apenas sugeri que seria conveniente se ela não estivesse mais no caminho. Essa confissão explícita fez os policiais presentes trocarem olhares de satisfação. Tínhamos Roberto admitindo seu envolvimento. O desembargador Silveira está assumindo o caso na próxima semana, continuou Roberto. Ele cuidará de tudo. Você receberá uma sentença mínima, talvez até sursis. Quanto a mim, as acusações serão retiradas por falta de provas. E minha mãe? Perguntou Renata. O que acontece com ela? Sua mãe será um problema menor quando tudo isso acabar, respondeu Roberto, sua voz assumindo um tom sinistro. Acidentes acontecem todos os dias, não é mesmo? Especialmente com pessoas de idade. Um arrepio percorreu minha espinha. Mesmo preso, ele ainda planejava me eliminar. Quando você sair? Perguntou Renata, mantendo-o na linha. Logo, muito em breve. E quando isso acontecer, nos encontraremos no lugar de sempre. Tenho planos para nós, Renata. Grandes planos. A ligação terminou, e a sala explodiu em atividade. Policiais faziam ligações, anotações, comemoravam discretamente. Tínhamos conseguido provas irrefutáveis contra Roberto e o desembargador corrupto. Você foi convincente, disse eu a Renata quando finalmente ficamos sozinhas. Ela me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Não foi difícil. Era assim que falávamos. Ele dando ordens, eu obedecendo. Por que, Renata? Perguntei. A pergunta que me atormentava há semanas. Por que você se envolveu com ele? Por que concordou com tudo isso? Ela suspirou profundamente. Começou como um caso tolo. Eu estava infeliz no casamento. Felipe estava sempre ausente. Roberto me fez sentir desejada, importante. Então descobri sobre seus negócios, o dinheiro envolvido. Ele pintou um quadro tão tentador, nós dois, ricos, poderosos, vivendo uma vida de luxo. E isso valia mais que a minha vida? Minha voz falhou. Nada vale uma vida, mãe, respondeu ela, olhando pela janela. Eu me perdi em algum momento do caminho. Me tornei alguém que não reconheço mais. Nos dias seguintes, o caso explodiu nos noticiários. O desembargador Silveira foi afastado, investigado por corrupção. Novas vítimas de Roberto foram identificadas, seus crimes expostos. O caso do resort, como ficou conhecido, tornou-se um dos maiores escândalos criminais da história recente do Amapá. O julgamento ocorreu 6 meses depois. Roberto foi condenado a 82 anos de prisão por múltiplos homicídios, tentativas de homicídio, corrupção e lavagem de dinheiro. Felipe recebeu 15 anos, com possibilidade de redução por sua cooperação. Quanto a Renata, sua cooperação decisiva para desmantelar o esquema criminoso de Roberto pesou a seu favor. Ainda assim, foi condenada a 20 anos por tentativa de homicídio contra mim. No dia da sentença, após o juiz deixar o tribunal, aproximei-me dela antes que os guardas a levassem. Vou visitá-la, disse, surpreendendo a nós duas. Não hoje, não amanhã, mas um dia. Ela assentiu, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Obrigada, mãe. Quando saí do tribunal naquele dia, uma sensação estranha de encerramento me envolveu. Não era perdão. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Era mais como aceitação. A filha que eu conhecia e amava havia se perdido para sempre. Talvez, com o tempo, uma nova Renata emergisse das cinzas desta tragédia. 2 meses depois, vendi minha casa. Não conseguia mais viver ali, com tantas memórias dolorosas impregnadas em suas paredes. Comprei uma pequena chácara nos arredores de Macapá, onde o ar era mais puro e as manhãs mais silenciosas. Dona Elisa tornou-se uma amiga próxima, nossa ligação forjada na dor compartilhada. Juntas, criamos uma fundação para ajudar idosos vítimas de violência familiar.
uma forma de transformar nossa tragédia em algo positivo. Às vezes, quando o sol se põe sobre o rio Amazonas, penso em como a vida pode mudar em um instante, como a troca acidental de 2 xícaras de café alterou o curso de tantas vidas. Aquele momento salvou a minha vida, mas custou minha filha. Se há uma lição em tudo isso, talvez seja que os perigos mais letais nem sempre vêm de estranhos. Às vezes, estão escondidos nos sorrisos das pessoas que amamos, nas mãos que um dia seguramos com confiança. Mas aprendi também que somos mais fortes do que imaginamos, que mesmo aos 58 anos, uma mulher supostamente indefesa pode derrubar um esquema criminoso, enfrentar traidores e reconstruir sua vida das cinzas. Hoje, enquanto escrevo estas palavras em meu novo lar, com o cheiro de jasmim entrando pela janela, sinto-me em paz. Não é uma paz perfeita. Carrega cicatrizes, arrependimentos, perguntas sem resposta. Mas é minha paz, conquistada à custa de lágrimas e coragem. E isso, por enquanto, é o suficiente. 6. Conclusão e chamada à ação. Quem diria que minha história, tão dolorosa e pessoal, tocaria tantas pessoas? Quando comecei a contá-la para vocês, senti um misto de apreensão e necessidade. A necessidade de compartilhar essa experiência para que talvez alguém pudesse aprender com ela, para que outros não precisassem viver o que vivi. Resumindo o que aconteceu. Eu, Sônia Oliveira, uma senhora de 58 anos de Macapá, no Amapá, quase perdi minha vida nas mãos da minha própria filha. Renata, junto com seu marido Felipe e o amante Roberto, planejaram me envenenar lentamente com arsênico, tudo para ficar com minha casa, que se valorizaria enormemente com a construção de um resort nas proximidades. Um simples gesto, a troca acidental de xícaras de café durante uma visita, salvou minha vida e expôs toda a conspiração. O veneno que era destinado a mim acabou sendo ingerido por Dona Elisa, a sogra de Renata e mãe de Felipe. Foi o início de uma jornada inacreditável, onde descobri uma teia de crimes muito maior do que poderia imaginar. Com a ajuda do meu amigo Paulo, ex-policial, e da própria Dona Elisa, desvendamos não apenas a tentativa de homicídio contra mim, mas uma série de outros assassinatos cometidos por Roberto Peixoto, um homem que se passava por um respeitável empresário, enquanto manipulava minha filha e eliminava qualquer um que se colocasse no caminho de seus planos imobiliários. Armamos uma armadilha, usando minha própria casa e até mesmo minha filha como isca. Conseguimos provas irrefutáveis não apenas contra os 3, mas também contra um desembargador corrupto que tentaria livrar Roberto da justiça. Ao final, todos foram condenados. Roberto a 82 anos de prisão, Felipe a 15 anos e Renata, minha própria filha, a 20 anos, com redução de pena por sua cooperação decisiva. Mas esta história não é apenas sobre traição e justiça. É sobre descobrir força quando mais precisamos dela. É sobre como, mesmo aos 58 anos, uma mulher que todos viam como potencialmente frágil e manipulável, foi capaz de desmantelar um esquema criminoso complexo e reconstruir sua vida a partir dos escombros da traição. Vendi aquela casa, impregnada de memórias dolorosas, e recomecei em uma pequena chácara nos arredores de Macapá. Junto com Dona Elisa, que se tornou uma amiga próxima, fundei uma organização para ajudar idosos vítimas de violência familiar. Transformamos nossa dor em propósito, nossa tragédia em esperança para outros. Quanto a Renata, prometi visitá-la um dia. Não por obrigação, não por um falso senso de dever maternal, mas porque parte de mim precisa entender. Precisa ver se há realmente arrependimento naquela que um dia foi minha filha amada. O perdão é um caminho longo que ainda estou percorrendo, um passo hesitante de cada vez. Se há lições a serem tiradas desta história, talvez sejam estas. Nunca subestime o poder da ganância de transformar pessoas que amamos em estranhos perigosos. Nunca ignore os pequenos sinais de que algo está errado, aqueles sintomas inexplicáveis, aqueles comportamentos que não fazem sentido. E mais importante, nunca, jamais duvide de sua própria força, de sua capacidade de lutar, de sobreviver, de reconstruir. Às vezes, penso naquela manhã,
no gesto aparentemente insignificante de trocar 2 xícaras de café. Como o destino às vezes se pendura em momentos tão frágeis, tão pequenos. Um movimento diferente do meu braço, e eu não estaria aqui para contar esta história. Não teria desmascarado Roberto, não teria impedido outros assassinatos, não teria fundado nossa organização que já ajudou dezenas de idosos vulneráveis. É estranho pensar assim, mas quase me sinto grata por aquela troca de xícaras. Não pela dor, não pela traição, essas nunca serão bem-vindas, mas pela força que descobri em mim mesma, pela clareza que só vem quando estamos face a face com nossa própria mortalidade. Hoje, quando olho para o rio Amazonas da varanda da minha nova casa, sinto uma paz que carrega cicatrizes, mas ainda assim é paz. Aprendi que podemos sobreviver ao impensável, que podemos perder quase tudo, até mesmo o amor de uma filha, e ainda assim encontrar razões para continuar, para reconstruir, para ajudar outros. Esta é minha história, crua, dolorosa, mas verdadeira em cada palavra. E se você chegou até aqui comigo, tenho alguns pedidos a fazer. Primeiro, se esta história tocou você de alguma forma, por favor, inscreva-se aqui no canal Vovó Lembrou. Cada novo inscrito é uma pessoa que escolhe ouvir histórias reais, histórias que podem salvar vidas, histórias que nos lembram da incrível resiliência humana. Clicar naquele botão de inscrição custa apenas 1 segundo do seu tempo, mas significa o mundo para nós. Segundo, deixe seu like neste vídeo. Esse simples gesto ajuda nosso canal a alcançar mais pessoas, a tocar mais corações, a talvez, quem sabe, impedir que outras tragédias como a minha aconteçam. Quando você deixa seu like, está dizendo: sim, estas histórias importam. Sim, quero ouvir mais. Terceiro, e talvez o mais importante, comente. Conte-nos o que sentiu ao ouvir minha história. Você já desconfiou de alguém próximo? Já enfrentou uma traição profunda? Ou talvez tenha aquela pessoa especial em quem confia completamente? Seus comentários não são apenas mensagens para mim. São conversas entre todos nós que fazemos parte desta comunidade. Sei que cada vídeo que produzo é como abrir uma veia e deixar um pouco da minha alma fluir. É exaustivo emocionalmente. Demanda tempo, energia, coragem. Por isso, se você puder, considere ajudar através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando e trazendo mais vídeos diariamente. Cada contribuição, por menor que seja, ajuda a cobrir os custos de produção, de equipamento, de pesquisa para trazer histórias autênticas como esta. Seu apoio financeiro significa que posso continuar dedicando meu tempo a este projeto, que se tornou minha missão de vida após tudo o que vivi. E não se esqueça de visitar nossos outros vídeos. Cada história no Vovó Lembrou é única, poderosa, real. Histórias de superação, de traição, de redenção, de segundas chances. Histórias que fazem rir, chorar, refletir, questionar. Histórias que nos lembram do que significa ser humano, com todas as nossas falhas, nossa capacidade para o mal, mas também nossa surpreendente resiliência e nossa inabalável esperança. Agradeço do fundo do coração por terem me acompanhado nesta jornada dolorosa, por terem sido testemunhas da minha história, por terem escutado com compaixão, sem julgamento. Este canal se tornou minha forma de dar sentido ao que vivi, de transformar minha dor em algo útil para outros. Na próxima semana, trarei outra história que vai fazer vocês questionarem tudo o que pensam saber sobre confiança e relacionamentos. Não percam! Enquanto isso, fiquem atentos aos sinais, confiem em seus instintos e lembrem-se: às vezes, o perigo mais mortal pode vir escondido em uma simples xícara de café, oferecida por mãos que pensávamos que só nos trariam amor. Até o próximo vídeo. Aqui é Sônia Oliveira, do canal Vovó Lembrou. Lembrando a todos que nossas histórias, por mais dolorosas que sejam, merecem ser contadas.